Alô pessoal, sou a Dulce Lucena, estou no comando do Bandeira 2 de segunda a sábado a partir das 6h30 da manhã. As principais notícias policiais do estado de Pernambuco. Parece que a violência não tem fim no nosso estado. Tudo no Bandeira 2, a partir das 6h30. Conto com você. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Homem assassinado a bala no Jordão. 2 mortos e 2 feridos a bala durante troca de tiros. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De quarta-feira para cá foram registrados 15 homicídios em Pernambuco, sendo 6 na região metropolitana do Recife e 9 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados em todas as regiões de Pernambuco. Vitor Rafael Freire de Abreu, 31 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Maria do Carmo Souza, no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava em um bar quando foi surpreendido pelos disparos e foi atendido na UPA. De lá ele foi transferido para um hospital particular no Recife, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo, e os agentes da DEA, Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Vitor Rafael Freire de Abreu, 31 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Gabriel Afonso Azevedo da Silva, jovem de 26 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na PE-15 no bairro do Fragoso, em Paulista, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem trafegava de moto pela localidade quando foi alvejado pelos disparos efetuados por homens desconhecidos e morreu na hora. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais no Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Gabriel Afonso Azevedo da Silva, jovem de 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Antônio Carlos Brasiliano da Silva, 35 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Brejolândia, em Maranguape 2, Paulista. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima retornava para casa após a ceia de Natal na residência de amigos, quando foi surpreendida pelos disparos efetuados por homem desconhecido. Antônio Carlos foi atingido na boca e nas costas e morreu no local. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Júlio César, e os agentes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Antônio Carlos Brasiliano da Silva, com 35 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Dois homens com 24 e 39 anos de idade foram vítimas de disparos de arma de fogo no bairro da Miroeira, em Paulista. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem de 24 anos estava no local quando homens em um carro branco se aproximaram e meteram bala, foi tiro para tudo que é canto. O jovem foi atingido e quando estava sendo levado de moto para o hospital, os mesmos criminosos no mesmo carro branco atiraram contra a moto e os disparos também atingiram um homem de 39 anos que pilotava a moto e prestava socorro. Os dois foram socorridos para a UPA de Jardim Paulista.
Por conta da gravidade dos ferimentos, eles foram transferidos para o Hospital Miguel Arraes. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP sob o comando do delegado Júlio César. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado pela polícia. O costureiro Cícero Pedro da Silva, com 41 anos de idade, ele foi assassinado com golpes e faca peixeira no sítio Bananeiras, no município de Brejo da Madre de Deus, no agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava bebendo com algumas pessoas quando teve início uma confusão e o autor do crime puxou uma faca e desferiu os golpes contra Cícero, que ainda tentou pedir ajuda, mas caiu na rua, onde não resistiu. A polícia prendeu 2 suspeitos do crime: Henrique da Silva Moura, jovem de 20 anos de idade, e o Anderson Moreira da Costa, com 19, foram levados à delegacia e autuados em flagrante. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o costureiro Cícero Pedro da Silva, com 41 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E olha só, um homem morreu após ser atingido com vários disparos de arma de fogo quando estava em uma escadaria no bairro do Ibura, viu? Reportagem, Rodrigo de Luna. Um crime em plena tarde de Natal, pelas ruas do bairro do Jordão, na verdade entre o Jordão e o Ibura, já que o local do crime fica bem no limite entre esses dois bairros. O que se via era muita gente comemorando, celebrando, e essas pessoas ouviram os disparos que vieram da escadaria dessa rua muito movimentada, Flores do Oriente, fica exatamente entre Jordão Baixo e Ibura. Quando as pessoas se aproximaram para ver o que é que havia acontecido, encontraram o jovem Axuel Vieira de Barros, de 32 anos, sangrando muito, com marcas de tiros na cabeça e também na região do tórax. A polícia foi acionada, assim como uma equipe do SAMU, que realizou o socorro desse homem até o Hospital da Restauração. Só que diante da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu. Na localidade, aquela lei do silêncio. Eu estive por lá, tentando conversar com alguns moradores, mas todos preferem se manter em silêncio. Só ouvi uma informação que pode ser relevante para a investigação policial, a de que Axuel costumava ficar nessa escadaria consumindo drogas com outras pessoas do próprio bairro. O delegado Júlio César, junto com a equipe dele, esteve no Hospital da Restauração na tentativa de conversar com familiares para obter alguma informação a mais sobre o histórico da vítima e também sobre o crime. Mas os parentes disseram não saber de nada que possa ajudar na investigação. Por isso, o caso segue acompanhado pela equipe do DHPP. Rodrigo de Luna para o Bandeira 2. Obrigado, Rodrigo. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, família, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para o professor Rivaldo de Abreu Lima e o pai dele, Pedro do Tempero, lá do bairro do Nobre, em Paulista. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho, viu? Lulinha da Sidoca Presente de Camaragibe também ligado com a gente, obrigado pelo carinho, querido. Dona Cibrina Lindalva e a filha dela Nara, lá no Cabo de Santo Agostinho, não perde nenhum programa, beijo no coração de vocês, muita luz, queridas. Gilson do Café da Manhã de Santo Amaro, um abraço, meu irmãozinho. Comissário Chibata lá no Cabo de Santo Agostinho, um abraço, meu irmão. Delegado Sérgio Ricardo também não perde um programa, beijo no coração, querido. Toró, ex-motorista da Globo, um abraço. Mário Bigode, ex-motorista do Transcol em Abreu Lima. Zé do Peixe e a esposa Cristina, o casal do Pina, um abraço. Jurandir, ex-funcionário da transportadora LDB, lá de Camaragibe, um abraço, querido. Heraldo Louro Bike do Pina, um abraço. Nathanael Soares de Guadalajara, Paudalho, um abraço, meu irmãozinho, obrigado pelo carinho. Meu bom dia para a dona Rosângela de Almeida Freitas, que trabalha no Hospital da Mulher no Curado, um abraço. Bibia de Santo Amaro também ligado com a gente. Paulinho do Esporte do bairro da Ilha do Retiro, um abraço, querido. Parabenizando os aniversariantes do dia, tem muita gente soprando velhinha, viu? Edivaldo José, um abraço. Carlos Alberto também de idade nova. Guilherme Ravi, um abraço, querido. Marlene Marcela também de idade nova. Alice Domingos, Poli Macena, um abraço, querida. O aniversário de Passarinho TX, rapaz, olha só, quem vai organizar a festa são os filhos, a participação do sargento Eduardinho
Dodó, Carla, Felipe e Dineus. A festa vai ser lá na residência em Afogados. Todo mundo da Rádio Jornal está convidado, vamos embora. Parabenizando os aniversariantes dos associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Parabéns para o subtenente José Tavares de Mello, um abraço, querido, parabéns. As pensionistas, Elizabeth Cristina Soares de Barros, um abraço. E Iracema da Silva Maciel. Ontem foi aniversário dos sargentos Arnaldo Pereira de Carvalho e Osiel dos Santos Lima, um abraço para vocês. E ontem também foi aniversário do nosso querido amigo Givanildo Bezerra, um abraço, que Deus abençoe. Homem assassinado a bala no Jordão. 2 mortos e 2 feridos a bala durante troca de tiros. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, Polícia Militar prende idoso suspeito de furtar urna dos dízimos e ofertas da Igreja Nossa Senhora do Pilar em Itamaracá, viu? Nossa equipe de reportagem conversou com a aspirante Amanda, do 26º Batalhão. Reportagem, Juliana Oliveira. O homem de 62 anos foi preso em flagrante por uma equipe do GAT enquanto caminhava pelas ruas da cidade de Itamaracá, logo depois que furtou a caixa do dízimo da Igreja Nossa Senhora do Pilar. A Polícia Militar, através do 26º Batalhão, recebeu a denúncia dos próprios moradores e frequentadores da igreja que perceberam o furto. Com ele, a polícia encontrou a quantia que havia sido doada nas missas. Informações que tivemos é que o GAT ele estava fazendo rondas e foi abordado pelos populares que estavam clamando ajuda porque o indivíduo havia acabado de furtar a caixa de dízimo da igreja e, de forma imediata, a nossa equipe do GAT empreendeu diligências e conseguiu lograr êxito. Pela quantia registrada, o valor era de R$ 44,10. Ele foi capturado, não resistiu e foi conduzido à delegacia, tanto ele quanto o material furtado. Ainda de acordo com a PM, essa não foi a primeira vez que o idoso furtou a igreja. Obtivemos informações que essa é a terceira vez que esse indivíduo pratica tal conduta delituosa. Primeira vez também foi o furto da caixa de dízimo da igreja. A segunda vez ele furtou a bolsa de uma fiel lá da igreja. E a terceira vez foi agora, que ele mais uma vez furtou a caixa de dízimo da igreja. O homem foi levado para a delegacia de Paulista e autuado pelo crime de outros furtos. Juliana Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Juliana. Rapaz, só era o que faltava, viu? Ladrão especialista em roubo de igreja. Nem igreja tem paz. Se for preso, se passar pela audiência de custódia e for preso, sai rapidinho, vai furtar de novo. Alguém duvida? E olha só, auxiliar de serviços gerais é executado durante festa de Natal no bairro de Dois Unidos, zona norte do Recife. Mais uma vez, zona norte, pegando fogo a zona norte da capital pernambucana. Reportagem, Priscila Cavalcante. Uma festa de Natal acontecia na calçada da Rua das Flores, no bairro de Dois Unidos, quando um suspeito, armado, sozinho, chega atirando. Foram muitos tiros. O homem de camiseta rosa era o alvo dos bandidos, de acordo com a polícia. José Alex Rodrigues dos Santos, de 38 anos, foi atingido nas costas e morreu na hora. Ele ainda chegou a ser socorrido para a UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu. A vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma empresa terceirizada. Sim, uma pessoa querida, todo mundo gostava dele. Ele não tinha maldade com ninguém. Ele não tinha, ajudava todo mundo. Quem precisava, ele ajudava. E fizeram isso com ele. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Uma mulher
de 33 anos, um homem de 35 anos e um adolescente de 12 anos. Todas foram encaminhadas para a UPA de Nova Descoberta. Pela manhã, equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, voltaram na Rua do Crime para colher mais informações. Uma perícia foi realizada na área. Priscila Cavalcante para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Priscila. Morreu no Hospital da Restauração Dário Ferreira de Araújo Júnior, 39 anos de idade. Ele foi agredido a pauladas na Rua do Planalto, no município de São José do Egito, sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava em um bar quando discutiu com um homem que o agrediu pelas costas com uma pancada na cabeça. Dário foi levado ao hospital local e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para a emergência do Hospital da Restauração, onde não resistiu. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos policiais, o corpo da vítima, Dário Ferreira de Araújo Júnior, com 39 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Jalisson Gomes da Silva, com 37 anos de idade, ele foi morto com golpes de faca peixeira após uma discussão ocorrida por trás do mercado público no centro de Siriaém, cidade da Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima foi atingida por várias facadas e teve a faca cravada no corpo. Pouco tempo depois, a polícia prendeu um adolescente com 17 anos de idade, suspeito de ter matado a vítima. Ele confessou que a motivação teria sido uma discussão após ser repreendido pela vítima, que teria presenciado uma agressão contra uma mulher. O adolescente foi autuado em flagrante e fica à disposição da justiça. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais no Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Jalisson Gomes da Silva, com 37 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira com os destaques da capital do Agreste. Givanildo, bom dia. Olha, Dúcio, um abraço para você, muito bom dia aos amigos do Bandeira 2. Olha, Dúcio, na delegacia lá de Santa Cruz do Capibaribe, a polícia militar, juntamente com a guarda municipal, fazendo aquela operação Tolerância Zero, apresentando 2 motos, inclusive tem uma que estava depenada, né? Alguns escapes de moto foram apreendidos, um carro também foi levado, mais de R$2.000 em espécie, uma pistola 380 com munições do mesmo calibre, munições calibre 38, munições de 9mm, mais de R$2.000, várias bolsinhas de maconha, 3 pessoas apresentadas, inclusive tem até uma pessoa de menor. Então todo o procedimento foi feito lá na delegacia de plantão lá de Santa Cruz do Capibaribe. Aqui em Caruaru, nós tivemos a prisão de um indivíduo de 44 anos, pelo menos o nome dele não foi divulgado, foi no bairro do Cedro, que fica vizinho à cidade de Jardim, que é outro bairro em Caruaru. Ele terminou brigando com a esposa, o filho foi lá apartar com a esposa, ou seja, o filho e a nora foram apartar e levaram a pior. Ele chegou a agredir o filho e a nora é bastante machucada, com algumas lesões na cabeça, até o netinho entrou nessa, você acredita? E aí o que é que acontece? A polícia foi acionada, levou esse homem para a delegacia da mulher, onde ele foi autuado em flagrante. Essa é a informação. E olha, foi liberado também ontem, viu, Adôcio, o corpo de um homem que estava sendo socorrido em uma ambulância no município de Canhotinho, aqui do Agreste, né? De acordo com informações da polícia, a vítima se envolveu em uma confusão em uma rua onde acabou sendo esfaqueado. Após o ataque, o homem foi socorrido por uma ambulância que seguia para o atendimento hospitalar. E aí, durante o trajeto, 2 homens em uma moto interceptaram o veículo de socorro, renderam o motorista, renderam o enfermeiro, efetuaram disparos de arma de fogo, que morreu ainda no local onde ele estava na ambulância. A polícia informou que o homem era um detento que estava em liberdade, utilizando tornozeleira eletrônica. Até agora, ninguém sabe dizer realmente, né, quem é essa dupla que estava nessa moto. Então, o corpo veio aqui para Caruaru e aí foi liberado no finalzinho da tarde de ontem, aqui do Instituto de Medicina Legal do ML de Caruaru. Com relação ao menor, também foi apreendido, levado para a delegacia com 6 pedrinhas de crack.
Bom, esse é o balanço, principalmente aqui do Agreste e principalmente aqui na cidade de Caruaru. De Caruaru, Ivanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Ivanildo. Que chama atenção esse caso de Canhotinho, viu? O camarada, tornozeleira eletrônica, leva umas facadas, vai sendo socorrido para o hospital na ambulância. Os criminosos, 2 numa moto, seguem a ambulância, rende o enfermeiro, rende o motorista e executa o camarada dentro da ambulância. Dentro da ambulância. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo: quando acontece um crime desse, que a vítima é transferida numa ambulância de um hospital para o outro, não tem que ter escolta da polícia militar? Não tem, né? Tem efetivo para isso? Eu só estou perguntando, tá? José Maciel Gomes da Neves, com 43 anos de idade. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na Rua Aliança, no centro do município de Jatobá, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima teve uma discussão com o autor do crime, que não teve dúvidas. Meteu a faca no peito de José Maciel, que morreu no local. Pouco tempo depois, a polícia militar prendeu o suspeito do crime, Laerteson Drone dos Santos Souza, 26 anos de idade. Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Maciel Gomes da Neves, 43 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Carlos Daniel Ferreira de Andrade, jovem de 21 anos de idade, e o outro jovem com 16 anos. Os dois foram vítimas de disparos de arma de fogo na Rua Capitão Pedro Ivo, no bairro Chão do Pinheiro, no centro da cidade de Paudalho, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, as vítimas estavam no local quando 2 homens armados se aproximaram em uma moto e meteram bala. Foi tiro para tudo que é canto. Os jovens foram socorridos ao hospital local, mas Carlos Daniel não resistiu. Já o outro jovem foi transferido aqui para o Recife em estado grave para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby. Motivação, dinâmica e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Carlos Daniel Ferreira de Araújo, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com golpes de faca peixeira na Avenida do Artesão, no centro da cidade de Petrolina, sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, após uma confusão com 2 homens, a vítima foi esfaqueada e morreu no local. Um amigo da vítima que tentou defender um amigo também foi ferido e foi levado ao hospital universitário. O estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, o IML de Petrolina, no sertão pernambucano, onde vai passar por perícia para ser identificado oficialmente. Agora vamos direto para Garanhuns com Ed Carlos com as informações da cidade e da região. Ed, bom dia. Bom dia, Adúcio, e a todos ligados aqui no nosso Bandeira 2. Adúcio, um jovem de 24 anos, identificado como Ebert, morreu após a motocicleta que conduzia colidir violentamente contra um poste na estrada de acesso ao distrito de Castanhinho, aqui em Garanhuns. De acordo com as informações, o acidente ocorreu após a localidade conhecida como Cruz das Almas. Ebert conduzia uma motocicleta modelo XRE quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra o poste. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. O jovem, que trabalhava como entregador, era bastante conhecido aqui em Garanhuns. As equipes da Polícia Militar, que se encontravam próximas ao local, atenderam a ocorrência. Este caso será apurado pela Polícia Civil
e o corpo de Ebert foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal IML de Caruaru. Eu volto com você, Adúcio. Obrigado, Ed. Adúcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Homem assassinado a bala no Jordão. Axuel Vieira de Barros, com 32 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Flores do Oriente, no bairro do Jordão, zona sul do Recife. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz saiu de casa sem dizer para onde iria e pouco tempo depois foi baleado e levado para o Hospital da Restauração, onde não resistiu aos ferimentos. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas à polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, comandados pelo delegado Júlio César e os agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Axuel Vieira de Barros, com 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! 2 mortos e 2 feridos a bala durante troca de tiros. O Ellison José dos Santos, jovem de 29 anos de idade, e o irmão dele, Edson José dos Santos, com 34, além de um homem de 33 anos de idade e outro de idade não informada pela polícia. Eles foram baleados na rua Felipe Camarão, no bairro Novo, no centro da cidade de Ribeirão, Mata Sul do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, as vítimas estavam bebendo em frente a uma residência quando ocupantes de um carro branco se aproximaram e meteram bala. As vítimas estavam armadas e teve início uma troca de tiros. Os irmãos não resistiram aos ferimentos. Já os feridos foram levados para o hospital local. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por guerra entre gangues rivais, mas não descartou outras possibilidades para a motivação desse duplo homicídio. Logo após os trabalhos dos policiais, os corpos das vítimas, o Ellison José dos Santos, 29 anos de idade, e do irmão dele, Edson José dos Santos, com 34, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta em qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.